Serrote foi um dos piores cangaceiros que já pisou o sertão nordestino. O seu nome de nascimento era José Maria de Oliveira, um negro mais feio que o cão. Serrote começou a sua vida cangaceira por ser uma pessoa de péssima índole. Desde pequeno cometia maldades com animais domésticos, matava lagartixas e as dessecavam com a navalha de barbear do seu pai, que era um ladrão de cavalos. Um certo dia, o pai de Serrote foi pego roubando cavalos de alguns ciganos estrangeiros e tomou uma surra tão grande que ficou de cama um mês, sendo cuidado por sua mulher, a mãe de seu filho, o pequeno José, que viria a ser no futuro o pior cangaceiro da Paraíba. O menino foi crescendo e a sua mãe ficava triste, pois esta tentava mudar o marido para ele deixar de ser ladrão e trabalhar, mas não tinha sucesso. Tentava orientar o seu filho para não fazer maldades com os bichinhos, dizendo que bicho também sente dor, fome e tristeza. Também não roubar os brinquedos dos seus amiguinhos. Mas o menino seguia apenas os conselhos errados do pai. E quando estava com 14 anos, já um rapazinho, fez o seu primeiro roubo de cavalos com seu pai. Então sua mãe, a dona Severina, ficou sabendo e decidiu ir embora para a casa de seus pais, pois sabia que não conseguiria mudar o marido e nem o filho. Se cansou daquela vida e foi embora para a casa de sua mãe em terras distantes. Um certo dia, pai e filho estavam roubando cavalos na fazenda do coronel Gotardo e foram pegos. Apanharam os dois de chicote de 3 pontas e foram levados ao delegado, que os encaminharam à justiça e foram condenados. O pai de Serrote pegou 20 anos de cadeia e o rapaz, por ser menor, foi para um reformatório. E lá no reformatório, José, o futuro cangaceiro Serrote, já era um homem feito, com 18 anos, e então conseguiu entrar na sala da enfermaria e pegou a enfermeira na marra e depois meteu uma tesoura na garganta da cabritinha, dando fim à pobre cuidadora de doentes. Agora José era um estuprador e assassino, e com a mesma tesoura deu fim ao guarda do portão e sumiu no mato adentro em meio à madrugada. José, o perverso, entrava nas fazendas, pedia comida, dava uma de vítima, de coitadinho, fingindo ser aleijado, arrastava uma perna e encolhia uma mão, falava como se fosse um bobo, um débil mental, mas por trás daqueles olhos negros escondia a suprema maldade, um ser da escuridão, uma besta humana. A polícia andava atrás de prender José. Então, para se proteger, procurou contato com um cabra do grupo do cangaceiro-chefe Antônio Silvino, um tipo de cangaceiro diferente. Era muito popular por ajudar os sertanejos, só matava polícia e traidor, não aceitava que os seus cabras abusassem de mulheres. Se algum saía da linha, era executado. Então chega o dia do encontro e depois de muitas perguntas de Antônio Silvino a José e de suas respostas mentirosas, José foi aceito no bando com a alcunha de Serrote. Se passou apenas um ano e Antônio Silvino recebeu várias reclamações dos cangaceiros, até que um dia Serrote e mais 4 cangaceiros da sua laia mataram um homem, um chefe de família, e estupraram a esposa e filha em uma casa de pobres sertanejos. Antônio Silvino ficou furioso ao saber do ocorrido
e mandou 10 dos seus cabras mais valentes executar o cangaceiro desobediente. Mas Serrote foi avisado por um amigo, e então Serrote fugiu com 4 cangaceiros que participaram com ele nos crimes. Serrote se saiu como um péssimo líder, não respeitava os seus subordinados, queria quase toda a féria dos roubos para ele, não tinha palavra e nem moral, e por isso foi abandonado pelos seus pares e se viu sozinho no mundo novamente. Em 1915, vivia como jagunço de um grande fazendeiro corrupto que lhe dava proteção, e um certo dia resolveu ir em um bordel com 2 amigos da sua índole, beberem e se divertirem com as mulheres mundanas. Depois de ficarem bêbados, resolveram pegar a bonitona prostituta chamada Amélia Mendes da Silva, na marra e sem pagar. Depois de usar a coitada sem o seu consentimento, bateram muito na jovem e bonita prostituta. Isso foi a desgraça do Serrote. Te conto mais à frente o que aconteceu. Naquela época não adiantava dar queixa à polícia. As mulheres de programa da época eram consideradas pessoas de segunda categoria. E se isso não bastasse, Serrote ameaçou a jovem meretriz de morte se encontrasse ela novamente. Realmente, Serrote era um ser das trevas. Diante daquela situação, Amélia ficou temerosa, saiu do prostíbulo e só atendia em sua casa, com homens conhecidos e de boa índole. Quase não saía de casa e, quando precisava sair às ruas, sempre levava um punhal escondido em suas vestes. Um certo dia, Amélia foi visitar uma amiga que estava doente. Levou remédios e ervas, ficou com a sua amiga até mais tarde da noite, saindo da casa lá pelas 2 da madrugada. Então Amélia, temerosa, andava com passos largos, pois sabia que Serrote era um satanás que andava na noite procurando vítimas. E de repente aparece na sua frente a cópia mal feita do capiroto, o ex-cangaceiro Serrote. Agora um pau-mandado, um jagunço de 5ª categoria. Quando Serrote percebeu que era Amélia, a mulher que jurou matar, pegou um pedaço de pau para cumprir a sua ameaça, pois se atirasse, a polícia ia ouvir e investigar o barulho. E com o pedaço de pau, tacou na pobre meretriz Amélia, que ao ser atingida caiu meio atordoada. E quando Facínora pulou em cima da jovem, começou a esganá-la, mas Amélia ainda encontrou forças para pegar o seu punhal e meter na barriga do criminoso. Ele continuava em cima dela, que deu mais 3 estucadas. Amélia empurra a coisa de cima dela, que rola na terra, já sem vida. O ex-cangaceiro Serrote, que o cão o trouxe e o cão o levou. Amélia foi para casa e no outro dia ouviu das pessoas que Serrote tinha sido morto pelo vampiro. Outros falavam que foi pelo lobisomem e outros diziam que foi a besta fera mesmo. Amélia era uma prostituta, mas era uma mulher amável, correta, bondosa, honesta e não queria ficar às margens da lei. E então foi à delegacia de Campina Grande, na Paraíba, e se declarou ser ela a autora do crime, mas disse que foi em legítima defesa de sua vida. Prestou seu depoimento. Mesmo assim, Amélia foi encarcerada. A população ficou furiosa com a prisão de Amélia, que agora era famosa e adorada pelo povo por ter acabado com a vida
do maior criminoso daquela região. A pressão foi tanta que a polícia pediu reforços, pois o povo queria invadir a cadeia e soltar Amélia, a queridinha do povo de Campina Grande. Em seu julgamento, Amélia ganhou de graça a defesa dos melhores advogados do estado da Paraíba, através de um rico fazendeiro e educador chamado Clementino Gomes Procópio. No dia do seu julgamento, quase toda a população de Campina Grande se encontrava do lado de fora do fórum, onde estava sendo julgado o caso de Amélia e o finado ex-cangaceiro Serrote. Não foi difícil para os hábeis advogados convencerem o tribunal de júri da legítima defesa de Amélia, e o resultado foi a inocência da meretriz, por unanimidade, decidido pelos jurados e sacramentado pelo juiz. Amélia agora era livre da justiça e de uma besta humana que a perseguia, mas temendo pela sua vida e por vingança de supostos aliados de Serrote, Amélia foi vista pela última vez em um trem de passageiros rumo ao sul do Brasil. Se você gostou da história, dê um joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, porque eu fui!